Shalom, boa tarde. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração agora à tarde, no meu momento devocional, a respeito do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que ele foi coroado aos 16 anos, após a morte do seu pai, coroado ao rei de Judá. E no início, 16 anos, muito novinho, difícil, mas ele se apegou com Deus, mas ele se apegou muito em buscar a Deus. E nesse tempo, Deus assim fez com que o reinado dele prosperasse, fosse um reinado abençoado. Só que com tudo que ele prosperou, que ele conseguiu aquilo que ele queria, né? Ele se esqueceu de Deus. E quando a gente se esquece de Deus, quando a gente para de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a gente deixa que outros sentimentos tomem conta do lugar que é de Deus. E o rei Uzias deixou que o sentimento da soberba tomasse conta de si. E ele esqueceu o Senhor e ele começou a fazer coisas que não agradavam o Senhor. Ele se sobressaiu, ele se achou tão grande, tão, sabe, cheio de si, tomado conta desse sentimento da soberba, que ele entrou no templo, né, onde só os sacerdotes tinham acesso, para acender o incensário, coisa que só o sacerdote fazia. E quando ele entrou, o sacerdote disse, não faça isso, não faça isso, porque você sabe que só o sacerdote pode fazer isso. Mas ele estava tão cheio de si, tão enganado pelo aquele sentimento que foi tomado conta, né, que ele acendeu o incensário. Quando ele acendeu, no mesmo instante, apareceu lepra na sua testa, a Bíblia relata. E o que é que eu quero falar com você? Às vezes, quando a gente permite, eu falo isso pra mim, pra você, que outros sentimentos tomem conta da gente, que não é a presença de Deus, que não é aquilo que o Senhor nos chamou pra fazer, a gente permite que um sentimento como a soberba tome conta da gente e nos leva a fazer atitudes como esse rei fez. Não é nossa vida não é diferente da do rei Uzias, né? As consequências que vêm depois de uma atitude, de uma direção errada, de um posicionamento errado, tomado conta por um sentimento que não é de Deus, que é a soberba. E a gente pode ver isso através de várias pessoas, como o de Caim, né, que foi assim, terrivelmente, teve consequências depois da morte que matou Abel, por conta da soberba. Então, esse é um sentimento que a gente não está livre como cristão de chegar até a gente. Agora a gente precisa entender, a soberba, ela é inimiga do temor. E o que nos faz ser soberbos é a falta de temor, é a falta de admiração, é a falta de entender quem é o Senhor. Então, quando a gente se acha que está sobre si, que a gente pode todas as coisas, a gente permite que esse sentimento da soberba tome conta da gente. E quando esse sentimento da soberba toma conta da gente, nos leva a tomar atitudes que não convêm com a vontade e o propósito de Deus. E essas atitudes geram consequências, que podem ser consequências de enfermidades físicas ou espiritual, ou consequências até mesmo de morte, né? Então, que nessa tarde, a minha oração é que eu e você, a gente busque tanto a presença de Deus, a gente busque tanto que a gente venha aprender com Jesus a ser mais humilde, a ser ensinável, a ouvir aquilo que o Senhor tem pra gente, que os nossos líderes têm pra gente, que as pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, a gente sempre pode aprender mais. Não importa se ele é maior, numa escala hierárquica ou menor, mas a gente sempre pode aprender e a gente precisa ser como um Senhor, ensinável, né, para que esse sentimento tão ruim que afasta e que gera morte, que gera doença, não venha tomar conta da gente. Que Deus abençoe, que nesse dia você possa tirar um tempo para buscar a presença de Deus e que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, no nosso interior e nos ensinar a ser mais humildes e parecidos com Ele. Que Deus te abençoe.